Olá, boa noite a todos. Boa noite, Fati, Ana Maria, Mariana, Bia, Gabs, Laís, Gabi, boa noite, Karina, Luna. Ah, conseguiu, né, Ana? Cláudia, Joana. Sejam bem-vindas. Dá só um tempinho para os nossos amigos terminarem de entrar. Mariana. Ok. E vamos tomar água. Boa noite, Gabi. Então, vamos tentar retomar de onde nós paramos da última vez. É porque muitas pessoas não conseguiram assistir depois o nosso bate-papo, porque eu acabei não fazendo o upload pro YouTube do nosso bate-papo. E muitas pessoas mandaram direct depois pedindo para fazer novamente o bate-papo sobre o Reiki, um pouquinho sobre espiritualidade e tudo mais, e postar dessa vez no YouTube. Vou tentar, falei que vocês são novo aqui nessa plataforma. Ok, Fati, minha produção alimentícia, tudo bem. Então, primeiro eu vou tentar retomar de aquelas perguntas que eu tenho ainda, todas as perguntas salvas que vocês me enviaram. E depois a gente faz como da última vez, a gente abre para perguntas e respostas sobre o reiki, espiritualidade, o que vocês quiserem conversar, tá? Mas de antemão é reforçando a mesma coisa, né? Não são verdades absolutas, são apenas um ponto de vista que eu tenho diante desses fatos, dessas situações, e que é na verdade um convite para que todo mundo possa avaliar, analisar todos esses temas. Inicialmente, é claro, sobre o reiki. Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade, tá bom? Então, de todos que estão participando aqui, eu não sei se participaram da última live que nós fizemos. Então, vale novamente a pergunta. Conhecem o reiki? Já receberam? São reikianos ou não? Tem curiosidade? Queria só saber de vocês aqui na sala quem já conhece o reiki, né? Só dizer sim, não, se já é reikiano, qual nível. Vamos ver. Fati, reikiana nível 2, beleza. Porque a gente pode direcionar já o nosso bate-papo um pouco. Regiane, Giovana também já recebeu, Cláudia 2, Gabi ainda não, Laís conhece um pouco, tem interesse, ok, Petra, Reiki 1, Karina nível 1, Bianca já recebeu, ok, iniciante no assunto, Gabi, Ana já é professora de Reiki também, tá aqui somando com a gente nesse bate-papo. Então vamos lá. Começando do começo, deixa eu baixar aqui o som. Começando do começo, eu queria primeiro falar o que Reiki não é. Eu acho que é mais fácil a gente começar pelo que ele não é para depois falar sobre o que ele é. Então poderíamos tranquilizar todas as pessoas. Luna, reikiana nível 2, com 6 meses atendendo, Bipron nível 3. Parabéns, Luna. Isso é uma caminhada muito bonita, tá? Então, Reiki não é religião, não é uma seita, não é uma doutrina e nada do tipo, tá? Então, durante muitos anos, houve uma resistência muito grande das pessoas se permitirem conhecer ou receber ou fazer o curso de Reiki, porque sempre teve essa associação de que Reiki fizesse parte
de alguma religião, seita, doutrina, dogma, ou que era relegado apenas a um grupo esotérico da New Age, da Nova Era. E felizmente, né, desde o ano passado, houve uma grande expansão do método, né, tanto que até o próprio Ministério da Saúde divulgou publicamente, abertamente, que já está aderindo no próprio Sistema Único de Saúde, né, através do SUS, a prática, dentro das práticas integrativas. Então, aqueles que quiserem visualizar de uma forma mais concreta isso, é só digitar no Google, é a PNPIC, de 2006, se eu não me engano, que já fala sobre a inserção do método Reiki dentro das práticas integrativas, né, no Sistema Único de Saúde, né, junto com a medicina tradicional chinesa e outras práticas, na acupuntura, massagem, yoga, meditação e tudo mais. Então o Reiki hoje ele já tem esse reconhecimento porque fizeram muitas pesquisas e viu que não se tratava de nada religioso, esotérico e nada que pudesse causar uma separação, uma visão mais sectarista, né? Então ele é totalmente o oposto disso, né? Ele visa integrar. Então o Reiki, começando do começo, foi até uma pergunta que o perfil John Claude fez em direct para mim, foi perguntando para que ele serve e o que é o Reiki, né? Então nós falamos o que ele não é. Falando sobre o que ele é, o próprio fundador do Reiki nominou esse método como Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, que significaria mais ou menos o método Usui de cura natural através da energia espiritual para o equilíbrio do corpo e da mente. Isso tudo através de um trabalho de imposição de mãos. E esse trabalho ele é feito ao longo do corpo, nas áreas do corpo onde tem mais congestionamento de toxinas, tá? Mas entendendo essas toxinas no sentido muito amplo, não apenas as toxinas que a gente adquire através de uma alimentação incorreta ou uso excessivo ou inapropriado de medicamentos, mas também por todas as outras portas de absorção que nós temos no nosso corpo, né? Através da audição, através da visão, do tato, do paladar, de todas as portas. E também através dos sentimentos, emoções, né? Das relações tóxicas que nós temos, às vezes. Eu sempre costumo brincar e falar que às vezes a gente está casado com uma toxina e não sabe. Às vezes você tem um companheiro do seu lado que é pura toxina e você ainda permanece nesse relacionamento que é altamente tóxico. Às vezes você está dentro de um trabalho que é altamente tóxico para você, só que você se mantém por causa da sua sobrevivência, né? Então tudo isso o seu corpo ele absorve e vai cristalizar em pontos específicos do seu corpo, né? E por uma inteligência do seu corpo ele vai procurar relocar essa toxina em áreas onde você usa com mais frequência para que você queime essa toxina e ela seja liberada. Só que nem sempre o nosso corpo ele é capaz de fazer isso, porque às vezes a quantidade de toxina ela excede a capacidade do próprio corpo de dar vazão a ela, né? Então o Reiki ele entraria como esse suporte, né? Então, eu até quando eu dou curso de nível 1 eu falo que Reiki não cura, e isso é bom a gente deixar muito claro, tá? Reiki não cura. O que acontece é que o nosso corpo ele já tem essa capacidade por constituição, pela sua própria natureza, de se curar, né? Que a gente tem essa visão de curandeirismo, né? De se tornar um pajé, né? E o Reiki ele não faz isso. Não que ele não tenha capacidade, mas porque não é o foco. O corpo já sabe fazer isso. Então, ao receber o Reiki, o receptor, a pessoa que está recebendo o tratamento, ao receber no corpo dela o Reiki, o próprio corpo dela vai receber essa energia nessas áreas de congestão de toxina e o próprio corpo vai começar a desprender essas toxicidades e enviar elas para as vias naturais de excreção, seja através dos rins, seja através dos intestinos, seja através do suor, do muco,
né? Isso se forem toxinas mais grosseiras. Agora, se forem toxinas mais no campo emocional, pode acontecer de você ter algumas oscilações na sua emoção, né? Antes, durante e após o tratamento. Pode também haver limpezas no campo espiritual, que é natural. E a gente pode falar sobre espírito e sobre espiritualidade sem ter esse receio de que isso soe de uma forma religiosa, porque espírito não tem nada de religioso, é espírito, né? E a realidade espiritual é uma realidade, né? Não tem como a gente correr disso. E nós funcionamos como uma grande engrenagem, né? Igual um relógio, cheio de engrenagens. Então, o corpo físico ele está associado com o corpo etérico está vinculado com o corpo emocional por sua vez com o corpo mental com o corpo astral e assim vai. Então é uma grande máquina. Se uma peça dessa está doente, afeta o outro. E se você cura uma, você cura a outra, né? Então é isso que vai acontecendo. O tratamento do Reiki nesse conjunto todo, ele vai auxiliar a pessoa que ela retome a capacidade natural dela, que é de perfeição, que é de saúde, de harmonia, de tranquilidade. Não tem nada de sobrenatural nisso. É porque tem pessoas que às vezes acabam associando de que o Reiki ele tem essa capacidade de abrir clarividência, mediunidade, de levitação, teletransporte. Eu não duvido que você consiga fazer isso, tá? Mas esse não é o foco primeiro do Reiki, do método. Né? O foco é fazer com que você retorne ao seu padrão original. À medida que você recebe o tratamento, elimina essa toxicidade, se você tiver o dom para isso, de levitar, de ter clarividência, de tudo mais, isso vai acontecer por consequência, porque isso já fazia parte de você. Né? Mas não que o Reiki veio como foco de te proporcionar isso, porque não tem como uma energia, nada externo fazer você acessar aquilo que você não tem. É você querer com um pé de laranja de jaca. Então isso não funciona. Então o Reiki ele faz com que a gente acesse as habilidades inatas, né? As nossas habilidades que já estão na nossa constituição, né? Então ele faz isso. Desculpe que quem pensa ou quem aprendeu de forma diferente. Eu visualizo cada vez que eu trabalho, desde que eu conheci o Reiki em 2007, desde então nunca deixei mais de usar o Reiki na minha vida. E a própria energia vai ensinando pra gente, né? O que é essa energia, o que ela é capaz de fazer, né? E eu procuro falar de uma forma mais simplificada possível, justamente para que não se gere tanta mistificação sobre isso, né? E pela forma que eu trabalho, e ensino e pratico, as pessoas estão tendo bastante reconhecimento, né? Aqui em Vitória, quem conhece a Casa do Reiki aqui em Vitória tem visto esse trabalho se expandir cada vez mais, porque a gente tem essa preocupação de não passar uma visão muito fanática do método e nem muito alienada. Porque é isso, na verdade, que eu visualizo que o fundador do Reiki tinha como propósito, de alcançar todas as classes, independentemente do seu nível de escolaridade, da sua crença, da sua religiosidade, tá? Então essa foi a primeira pergunta que fizeram, né, o Jean-Claude. Deixa eu ver a outra colega que fez. Ela perguntou sobre as várias vertentes que o Reiki tem. Foi até a Manuela Bardini. Então, automaticamente, o que aconteceu quando o Reiki veio para o Ocidente é que cada praticante, ao se tornar professor, e por ele também fazer parte de outras correntes espirituais, terapêuticas, e até mesmo práticas de meditação também, acabou incluindo muitos mecanismos dentro do método que não fazem parte do método. Então, isso foi natural, como muitas outras práticas também são natural. Não que não tenha poder, não que não tenha validade, só que automaticamente hoje tem essa dificuldade de saber o que é Reiki por tanta coisa que foi misturado com Reiki. Exemplo disso é o sistema de chakras. Na origem do Reiki não tem um sistema de chakras. Isso foi acrescentado aqui no Ocidente. Ah, Wallace, mas é errado a gente fazer uma associação durante o tratamento com os chakras? Não é errado. Só que lá na raiz não se usava. Seria mais lógico a gente falar dos japoneses sobre meridianos, sobre canais energéticos, que é mais próximo da cultura deles, né, da medicina tradicional chinesa. Não por eles não conhecerem chakras.
Só que os chakras é mais comum na cultura hinduísta, né? Então, aqui no Ocidente começou a inserir o sistema de chakras, até mesmo como uma forma de simplificar o tratamento e também no receio de que os praticantes gerassem um diagnóstico ao aplicar o tratamento em outras pessoas, né? Porque a gente sabe que quem tem muita experiência com o método na aplicação é capaz de identificar qual órgão que está doente, qual o nível, né, se está um nível agudo de intoxicação, quantas sessões serão necessárias, se o reiki realmente vai atender a pessoa, né, dentro da necessidade pontual dela. Então, para as pessoas com mais experiência, elas são capazes de fazer isso. Então, acredita-se que ao vir para o Ocidente o método, porque é um método de cultura japonesa, criado por um japonês, acredite-se que quando veio para o Ocidente, houveram essas modificações, até mesmo pela própria sobrevivência do método, porque senão ele não sobreviveria. Porque veio de uma outra cultura, de uma outra visão, e para a gente entender alguns conceitos e algumas abordagens orientais, é muito difícil, muito difícil. Com a nossa cabeça ocidental é muito difícil. Então, quanto mais eu tenho estudado, e acredito que os reikianos aí que sinalizaram que estão participando do nosso bate-papo, se também estão estudando o reiki mais voltado para a raiz, tem visto isso. Que se você quer entender o reiki mesmo, você tem que entender todo o contexto social, político, religioso, espiritual do Japão, né? Principalmente da época que o método ele foi fundado, foi sistematizado, né? Toda essa abordagem ela foi criada. Então você tem que entender o que é essa questão imperialista, você tem que entender o que é a vivência do samurai, a cultura do samurai. Tudo isso você tem que visualizar para você entender qual que era a visão do fundador do reiki. Então quem criou o reiki foi Mikao Usui, foi um japonês, né? E ele era um ser humano como qualquer outro, né? Então ele já vinha numa busca espiritual muito grande, teve várias profissões, né? Era uma pessoa que buscava, uma pessoa altamente intelectual, inteligente, interessada. Então ele dominava todos os assuntos relacionados à medicina, à astrologia, à clarividência, à massoterapia e tantos outros assuntos. Trabalhou em diversos ramos, né? Tanto na parte carcerária, um serviço social carcerário, como trabalhou também como servidor público, né? E o último trabalho dele foi como um assistente pessoal de um barão, né? Um cargo político, né? E acredita-se que através desse cargo que o fundador do reiki ele tenha conhecido vários países ocidentais. Então ele conheceu muitas outras culturas, não apenas a cultura dele. Então era uma pessoa assim, com a cabeça muito aberta, para a época dele, muito aberta. Ele nasceu em 1865 e começou a ensinar o reiki em 1922, né? Então, depois que ele deixou esse cargo de assistente pessoal desse barão, ele se tornou empresário. E ao ser empresário, ele faliu por N fatores, ele entrou em falência, né, o negócio dele, e percebeu, como todos nós que chega o momento da nossa caminhada, que qual o sentido da vida? Qual o sentido de tudo isso que está aqui? Será que a vida é só isso? Acordar, trabalhar, ganhar o sustento, voltar para casa, tarde da noite, né, de se empurrar às vezes e sustentar a família, se preocupar com os filhos? Será que a vida é só isso? Então ele também se questionou de tudo isso, né? E algo que incomodava muito ele é que ele começou a sentir uma grande necessidade de acessar uma quietude mental, porque ele percebeu esse padrão de intenso sofrimento que o ser humano tem, esse padrão de intensa vazio que nós temos, que a gente sempre tem essa impressão que está faltando alguma coisa, né? Está faltando alguma coisa na minha casa, preciso de um móvel novo, preciso de um eletrodoméstico novo, preciso disso, preciso daquilo. Há uma mente muito desejosa, né? Até o nosso contato com a espiritualidade não é um contato para você ouvir a espiritualidade, é sempre para pedir, porque é a necessidade da mente essa. Então, Mikao Usui, o fundador do Reiki, ele teve essa necessidade de alcançar, e ele tomou isso como uma meta para ele.
alcançar esse estado de quietude mental, que seria uma espécie de iluminação, que para a linha espiritual que ele fazia parte, eles chamam esse estado de Anjin Ryumei. Desculpa que quem entende japonês vai perceber que eu estou pronunciando errado, tá? Vocês estão me ouvindo antes de eu continuar? Porque ninguém está sinalizando nada no chat, então só queria saber se todos estão me acompanhando. Só falem um oizinho para mim, para eu saber. Ok, beleza. Então, ele, ao perceber que seria possível alcançar esse estado de quietude mental, de paz, de equilíbrio, só que não seria tão fácil, porque pela corrente espiritual que ele fazia parte, chamada de budismo terra pura, né? O Reiki nasceu nessa realidade, mas não é uma prática budista, né? Então, ele percebeu, pela cultura dele, eles explicam que a pessoa só pode acessar esse estado de quietude mental, esse estado de iluminação, em 3 fases da vida. E o Sui Sensei já tinha ultrapassado pela idade dele, a idade física dele, todas essas 3 fases. Porque esse estado de quietude mental não é algo que você consiga acessar à força, né? Você não consegue acessar à força. Ele vem naturalmente para você. Então ele já tinha ultrapassado essas 3 fases, já tinha mais de 50 anos de idade. E ele então buscou 3 possibilidades, que também essa corrente espiritual dele explicava, que são favoráveis, né, para que você alcance esse estado de iluminação. Uma delas que essa linha espiritual fala é o trauma, né? Seja um trauma físico, seja um trauma emocional ou mental, ele cria condições, ele torna a gente muito sensível. Exemplo, uma pessoa tem o diagnóstico de uma doença crônica, ou uma doença incurável, ou uma doença no geral, né? Para quem é mulher principalmente, você percebe ao palpar que você tem um nódulo, aí o médico fala que você está com um tumor ali. Então, quando você tem um diagnóstico, que é uma espécie de trauma que você teve no seu corpo físico, isso produz na gente, na pessoa, uma sensibilidade imensa. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de conhecer pessoas que tiveram diagnóstico de alguma doença crônica, ou se vocês já tiveram alguma doença crônica, ou têm uma doença crônica. A pessoa, ela muda completamente. Ela tem uma espécie de, como posso dizer, de ultimato. Ela sente um ultimato que vem para ela: não posso perder mais tempo, eu tenho que viver a vida intensamente a partir de agora, eu não preciso mais me sujeitar a questões que não valem mais a pena. Então o trauma, ele propicia para o ser humano essa capacidade. Olha, Fátima, eu tenho que pesquisar para te responder isso. Ok? Mas há cirurgias, isso eu posso te dizer, tá bom? Então, o trauma, ele propicia para a pessoa essa possibilidade para que você se ilumine, né? Se você souber utilizar isso que acontece, isso trauma no físico. Trauma emocional, por exemplo, você termina um relacionamento, então você fica sensível, comovido, né? Você fica mais introspectivo. Então isso acontece que você tem, ao mesmo tempo que você está passando por aquele desligamento, você tem condições de acessar essa iluminação, esse estado de quietude mental, de limpar na sua vida tudo aquilo que te impede de estar presente na sua própria vida. E tem um trauma também mental, por exemplo, no caso de Usui, que foi a falência, né? Ainda mais ele como chefe de família, de criar condições. Então, trauma, eles falam por essa corrente espiritual que é possível você alcançar uma iluminação, né? Se transformar através desse desafio. E a gente tem muita dificuldade de usar essas situações a nosso favor ultimamente. Não sei se vocês percebem isso. Então, a tendência natural da mente é te jogar para o oposto. O que eu fiz de errado? Então, você já começa a se punir. O que você fez de errado, você começa a se comparar com as pessoas da sua idade, com seus vizinhos, com seus familiares, com seus conhecidos.
Então, isso já é uma tendência natural quando a mente está em desequilíbrio, né? Então, tem o trauma, e ele não conseguiu, através do trauma, alcançar a iluminação também. Aí tem uma outra possibilidade, que é a pessoa... Exatamente, Rafaela. Acredito que não só com você, todos nós, né? Quem está no caminho espiritual sempre teve um empurrãozinho. E normalmente esse empurrãozinho são os traumas, tá? Se você souber utilizar isso como uma grande oportunidade. Não é aquela situação que a pessoa fala assim, nunca mais vou fazer isso. Aí passa aquele susto, volta tudo de novo. Então você não soube aproveitar, né? Então, quando não consegue pelo trauma, que foi no caso de Usui, que ele não alcançou nas 3 fases, nas faixas etárias que eles falam, tá? Ele não alcançou nessas 3 fases, não alcançou através do trauma, ele teve esse insight que ele tinha que realmente se dedicar. Havia uma outra possibilidade, que essa linha do budismo dele fala, que é você passar por um estágio dentro de um mosteiro, né? Sem que com isso você se torne um monge, né? Isso é possível até mesmo hoje, né? Você fazer uma espécie de estágio, de uma experiência vivencial no mosteiro, e você ter essa possibilidade, né, de dissolver. A expressão que eles usam, que você só consegue alcançar a iluminação se você quebrar o seu ego em 1000 partes, né? Então eles falam que esse estágio é para te propiciar isso, que lá você vai viver a vida de um monge, né? E o monge, ele não tem como exigir nada, porque ele vive de doação. Então você só vai comer se doar para você, se doarem para você. Você não pode reclamar da comida porque você está você está ali sendo mantido, né? Sendo sustentado. Então você acaba tendo que explorar muito esse senso de gratidão, de humildade, de resiliência. Então o Sui, o fundador do Reiki, ele ficou 3 anos dentro de um mosteiro, né? E ao final desses 3 anos, com muitas práticas meditativas, contemplativas e até mesmo laborativas, porque ele trabalhou bastante, ele, ao conversar com o responsável por esse mosteiro, que já era uma pessoa iluminada em vida, já tinha alcançado esse estado de quietude mental, porque pela linha espiritual dele, uma pessoa só poderia ser considerada iluminada quando uma outra pessoa já iluminada falasse, você iluminou, né? Uma pessoa fora, externa a ele, reconhecesse essa iluminação. E ao final desses 3 anos, o responsável por esse mosteiro falou com ele, você não alcançou a iluminação, né? Acho que era tudo que ele não queria ouvir, né? E ele também percebeu que não tinha alcançado. Mas existe uma última possibilidade para você, que é através da morte, né? Que todos os seres, momentos antes de morrer, ele tem o véu da ilusão, ele se rasga. Então a pessoa consegue acessar nesse momento antes da morte essa verdade absoluta sobre a vida dela mesma, né? Porque há uma explicação de uma corrente espiritual que fala que quando nós viemos para esse plano, nos dado, na verdade, a bênção do esquecimento. Eu vejo hoje em dia também que é uma bênção, de você não ter que lembrar nada do que você já traz ali, na história da sua alma. Você acreditando ou não em reencarnação, eu falo isso, tá? Porque ninguém vem aqui a passeio nesse plano. Acredito que todo mundo compartilha dessa visão. Nós todos viemos aqui para um aprendizado, seja um aprendizado dentro da área da prosperidade profissional, seja no relacionamento, seja um aprendizado na área familiar, algum aprendizado em alguma área todo mundo tem, né? Então o Sui, ele não teve essa iluminação ao final dos 3 anos de estágio no mosteiro, e o monge falou com ele esse dado. Então a última possibilidade para você é a morte, né? Então ele, disposto a tudo, não de se suicidar, ele foi para cima de um monte sagrado que tem no Japão, o Monte Kurama, e ficou lá durante 3 semanas, em jejum, em abstinência, sem comer, sem beber nada.
E ele ficou 3 semanas nesse estado de doação, né? De profunda conexão com ele mesmo, com a verdade dele mesmo, né? E ao final dessa experiência, isso antes disso, ele já tinha ficado 3 anos no mosteiro, né? Ao final dessa experiência, ele se sentiu arrebatado com uma grande luz que atingiu o terceiro olho dele, e ele desacordou na hora, e quando ele voltou em si, ele se percebeu repleto de energia, né? Repleto de vigor. Então, como que uma pessoa que após 3 anos de práticas exaustivas e após 3 semanas em jejum absoluto estaria repleta de energia e de vigor? Então ele já percebeu que ele tinha alcançado esse estado, só que ele por si só, pelas crenças dele, ele não poderia concluir que ele tinha alcançado esse estado de iluminação. Qual seria a explicação sobre o aprendizado para a morte de recém-nascidos e crianças? Eu vou só concluir essa explicação da história do Reiki, Bárbara, aí você me lembra de novo depois sobre essa pergunta, tá? Não que eu saiba a resposta não, mas a gente vem analisar ela juntos. Então ele vai para o mosteiro às pressas e lá ele tem essa confirmação do monge que ele alcançou essa iluminação. E além de alcançar essa iluminação, esse estado de iluminação, de quietude mental, ele estava conseguindo manipular esse fluxo de energia cósmica, né? Que teve um incidente que ao descer a montanha que ele estava, ele deu uma grande topada com o dedo do pé nas raízes das árvores que tem lá numa vegetação e arrancou aquele capacete do dedão, né? Então de imediato ele coloca as mãos e o sangue ele é estancado praticamente imediatamente, né? Então ele percebeu que além de alcançar esse estado de quietude mental, ele estava conseguindo manipular esse fluxo de energia espiritual universal para o físico, até então inicialmente para o físico. E o monge falou que ele tinha alcançado o estado de iluminação e que ele tinha conseguido manipular esse fluxo. E incentivou que ele ensinasse outras pessoas a manipular essa energia da mesma forma que ele aprendeu, tá? Então ele começou a fazer isso, começou a ensinar os familiares, os amigos, os vizinhos, né? E assim o método foi expandindo. Então o método foi ganhando cada vez mais renome, especialmente quando houve um grande terremoto no Japão, em 1923, onde ele reúne todas as pessoas que ele tinha ensinado esse método e vai tratar as pessoas que foram atingidas por esse terremoto, né? Que foi centenas de milhares de pessoas morreram e muitas outras ficaram doentes, feridas, né? Então ele foi lá e automaticamente, inevitavelmente, isso foi um marketing incrível para ele, porque ele ficou conhecido no Japão praticamente que inteiro na época dele, tanto que em vida, né, durante o ensino do método, né, que foi de 1922 a 1926, 4 anos apenas, chegou a ter mais de 40 filiais dos dojos, né, dos centros de estudo e tratamento do Reiki, né, da energia que ele canalizou, do método. Então, enquanto potencial, o Reiki sempre existiu, antes mesmo de Usui, tá? Desde que a vida é vida, esse potencial existe, porque Reiki é energia espiritual universal. Então ela sempre existiu enquanto potencial. Então, enquanto método, passou a existir com o Usui, porque ele sistematizou isso. Desculpa às vezes engasgar, porque eu quero ler, enquanto eu estou falando com vocês, eu quero ler as mensagens que vocês estão enviando, aí eu acabo perdendo um pouco o foco. Então, enquanto método, passou a existir com ele. Por isso que a gente fala que ele descobriu, né? E eu faço aquela analogia, né? Que tem algo cobrindo. Então ele descobriu o que estava cobrindo aquele conhecimento, né? E tornou aquilo acessível para outras pessoas. Então foi o Usui que fez isso. Porque há literaturas que falam que foi uma prática trazida do Tibete, do Nepal, lelelê. Eu nem entro nesse mérito, porque isso já entram outras convicções, outras crenças.
E quanto mais você for estudando o Reiki mais voltado na raiz japonesa, você vê que isso tudo é invencionice e que não leva a lugar nenhum também, né? O Reiki na sua raiz ele é muito simples, é um método muito simples. E eu falo isso bastante com os meus alunos. Quanto mais você complicar o método, ritualizar demais, é certo que você não vai usar isso na sua vida por muito tempo. Porque tudo que você complica demais, você não vai usar. Tá? Então, o Reiki ele foi configurado de uma forma a você utilizá-lo sem complicações, né? Para qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer forma você pudesse utilizar e utilizar em outras pessoas. Tá? Então, o Reiki é esse método muito simples. Tá? Aqui, quando veio para o Ocidente, que foi se complicando demais, por N fatores, e também fatores comerciais também foi se complicando. Tá? E eu falo isso, mesmo sendo professor de Reiki, eu acabo reconhecendo isso. Tá? Deixa eu ver qual pergunta fez aqui. Depois do Reiki 1, você acha melhor durante os 21 dias só praticar o auto Reiki do que doar Reiki a outras pessoas? E como você vê esse período de purificação dos 21 dias após a iniciação do Reiki? Deixa eu ver se tem mais perguntas relacionadas sobre a história do Reiki, tá? Que aí eu já respondo essa pergunta. Espera aí. Tem uma pergunta da Carísia que ela faz o seguinte, eu vou responder essa pergunta assim, dos 21 dias, é interessante. Ela pergunta assim, a Carísia, qual é a sensação que o terapeuta reikiano, a pessoa que passou por um curso, né, e foi habilitada, tem ao fazer o reiki em alguém? E se ele tem alguma visão sobre a vida dessa pessoa, como ele sente, por exemplo, que está passando com o órgão doente. Isso é possível, tá? Quando a gente está tratando alguém, pelo menos na visão que eu aprendi o Reiki, que eu ensino, né, o que se baseia o tratamento do Reiki? Qual que é o foco? Identificar, tratar e liberar toda a toxina do corpo da pessoa. Esse é o foco do tratamento que eu aprendi e que eu ensino. Tudo que vem além disso é consequência, é bônus. Igual brinquei e falei com vocês, né? De abrir a clarividência, levitação, seja lá o que for, isso é consequência. Porque aquilo já existia dentro de você e essa toxina estava te impedindo de acessar essa habilidade, né? Então o foco principal do Reiki é liberar as toxinas, em todos os níveis. No nível físico, no nível emocional, mental e espiritual. Então essa toxina, o reikiano, o terapeuta ou a terapeuta reikiana, ela vai fazer um mapeamento, que são técnicas que a gente aprende no curso, tá? Ela vai fazer um escaneamento, identificar no corpo da pessoa aonde tem mais acúmulo e ficar ali durante toda a aplicação do Reiki. Então, ao ficar ali, a energia do Reiki que passa através do terapeuta, porque o terapeuta é só um canal, a energia não vem dele. Ele é igual um cano que liga a caixa d'água até a torneira. Então, a energia passa por ele e vai até aquela parte onde está congestionada, tá? E ao receber essa energia, o corpo da pessoa começa a reagir. Então, essa reação, nós podemos explicar mais ou menos fisiologicamente, que seria o sistema imunológico jogando todas as informações, ativando todas as células de defesa do corpo da pessoa, que começa a combater aquela toxina que está ali cristalizada. E aí começa a dissolver essa toxina, né? Só que essa dissolução nem sempre é agradável, tá? Um professor mesmo de Reiki lá da origem, né, chamado Hayashi Sensei, ele sempre fazia uma analogia do córrego das águas turvas para explicar o que acontece durante um tratamento com Reiki, né? E isso já posso falar dos 21 dias aí para a colega que fez a pergunta, né? Quando você olha o córrego ou rio, na margem, as águas estão cristalinas na superfície, mas quando você pisa, aquela lama que estava no fundo, ela sobe e a água se torna turva. E é isso que acontece durante um tratamento com Reiki. Você vai mexer em lama que está ali parada, né? Possivelmente. Então, quando você começar a tratar, é possível que a pessoa tenha a impressão de que ela está piorando. Porque toda a toxina que estava cristalizada num ponto só, ela começa a sair para as vias de excreção. Só que ao sair para as vias de excreção, essa limpeza pode vir de diversas formas possíveis.
Desde uma leve dermatite, desde uma leve diarreia, desde liberar o sistema linfático, a pessoa, tudo que estava retido de líquidos no corpo, ela começar a urinar muito, a urina sair mais forte, com cheiro mais forte, uma coloração mais forte. Isso se for fisicamente falando. Poderia citar muitas outras limpezas. Se for mais mental e emocional, pode ter uma noite de sono mais turbulenta, sonhos desconexos e assim vai, porque mexe mesmo, né? A gente fala que o reiki funciona, mas quem nunca recebeu é difícil entender, né? Tanto que eu até falo para os meus alunos que tem uma dificuldade de explicar reiki para outras pessoas. Quer explicar reiki para alguém que não recebeu e não conhece? Primeiro aplique. Porque depois que a pessoa recebe o reiki, fica mais fácil dela assimilar essa energia e essa informação. Porque você trazer energia em palavra é sempre um grande desafio, tá? É sempre um grande desafio. Eu estou explicando para vocês aqui, mas eu sei que quem não recebeu ainda ou não fez um curso, ainda assim é um pouco abstrato entender. Porque fica sempre meio que soando como se a gente estivesse querendo convencer alguém de uma verdade. É igual uma religião, e não é, tá? É simples, tanto é que a ciência hoje já reconhece a eficácia do reiki. Tem várias teses de doutorado que já foram feitas, dissertações de mestrado e assim por diante. Eu fiz um tratamento com reiki, a Pri fez essa colocação, em que tive uma crise tão forte de gastrite que não consegui terminar. É natural, tá, Pri? Muitas pessoas, elas interrompem o tratamento. Eu, como terapeuta, sempre falo na primeira sessão que é possível acontecer as limpezas e eu encorajo o cliente de não interromper, porque é importantíssimo que você dê continuidade, que você pague para ver, tá? Ingerir bastante líquido durante o tratamento é um grande suporte. Chás, água de coco, sopas e assim vai. E os sintomas psicológicos nesses 21 dias de purificação. Então vamos falar sobre esses 21 dias, tá? Já que é algo que você sente necessidade de ter isso mais esclarecido na sua cabeça. Esses 21 dias também, esse número 21, foi algo aqui muito do Ocidente também, tá? Não tem assim um número estipulado. Depois que você recebe uma iniciação do reiki, uma sintonização, você é habilitado como professor de reiki, como praticante de reiki, você terá 21 dias para purificar e purificar os seus chakras, que aí já é uma questão bem ocidental, eu repito, é uma questão bem ocidental, tá? Mas isso vai de cada um. Tem pessoas que passam por uma limpeza de 1 ano ou mais, tá? E tem pessoas que não sentem nada no corpo físico, nem no corpo mental emocional, nem no corpo espiritual. Às vezes quem convive com ela que vai falar, nossa, você está diferente, tá? Peraí, Elisa, eu vou tentar fazer o upload, tá, Elisa, lá pro YouTube. Não sem arrependimentos, tá, Pri? Naquele momento da sua jornada era essa compreensão e foi essa forma que você reagiu. Que bom que você consegue olhar isso hoje e entender que é possível você se empenhar mais, tá? Então, sobre esses 21 dias, só para a gente concluir, é algo bem do Ocidente. Quando você fala Ocidente e Japão, você está falando que um é melhor ou pior, um é certo ou mais errado? Não. Eu falo no sentido que é diferente, tá? E eu falo assim, ó, a dica que eu dou é simplifique. Quanto mais você simplificar, quanto mais você tornar isso simples na sua cabeça, mais a energia ela tem capacidade de acessar camadas mais profundas e mais transformações acontecer. Quando a gente começa a colocar muitas complicações, inserir métodos e concepções que não fazem parte do método, e você começa a tentar juntar tudo e aquilo ali não dá liga para você, é igual um pedreiro que vai tentar rebocar a parede e o cimento bate e cai no chão, é isso que vai acontecer. Tá? Então, se isso ainda está dúvida, e isso porque você passou pelo curso, se você fez o curso e ainda ficou dúvida, então é sinal que isso para você ainda foi algo que é o cimento que bateu na parede e caiu, não ficou claro para você. Então, eu posso te tranquilizar, com total respeito ao mestre ou à mestre que tenha te ensinado o reiki, que esses 21 é algo muito relativo, tá? Muito relativo. Então, cada um, no nível 1, a gente costuma dizer
que as limpezas acontecem mais no nível físico. A pessoa que passa pelo curso, no nível 1, ela sente nela mais no nível físico essas transformações. Tá? No nível 2, a pessoa ela costuma sentir essas limpezas mais no campo emocional. No nível 3, mais no campo mental. Tá? E no mestrado a gente vê mais no campo espiritual mesmo, mexe bastante. Só que tem pessoas, e isso também é relativo dizer, porque tem pessoas que no nível 1, ela já acessa limpezas que aconteceriam no mestrado. Então isso é muito da história da alma de cada um. Então se você está sentindo mais no campo psicológico, é sinal que na sua história, da sua alma, essas liberações já estavam ali bem na superfície para acontecer e o método só foi e deu um empurrãozinho, e foi. Tá? Mas no geral essas limpezas são benéficas. Sempre são benéficas. Tá? A Rafaela, a duração da sessão vai da necessidade da pessoa que está recebendo? A duração da sessão vai de acordo com o nível da toxina. Quanto mais alto for o nível de toxicidade, né, mais tempo o terapeuta terá que ficar no tratamento. Só que a gente costuma dizer que, para um efeito terapêutico, é no mínimo 30 minutos. No mínimo. Reiki e pressa são inimigos mortais. Então, você fazer um reiki de flash não funciona. Não funciona. Tá? Vamos lá. Minha mestre não mencionou, mas conversei com outra mestre que me falou sobre os 21 dias. E para eu não doar reiki nesse período, só fazer auto-reiki. Quando a gente fala, mas é isso que eu estou te falando, eu tenho procurar ter todo o cuidado do mundo, porque cada professor ensina de um jeito e tá certo, porque ele também aprendeu desse jeito. Então não estou dizendo que ele está errado. A forma como eu aprendi, eu ensino, e eu tenho visualizado que tem sido muito tranquilo, é o seguinte. Já no nível 1, quando você sai do curso, você já pode aplicar reiki. Você já é reikiano. E não é somente auto-reikiano. Tá? E alguns colegas, né, da área, infelizmente eu te falo isso. Às vezes falam que você só pode aplicar reiki depois que você fizer o nível 2 por uma questão comercial. Para que você tenha que fazer o próximo nível. Então eu já falo com você. É um pouco balela. Então você pode aplicar, tá? Você pode aplicar já a partir do nível 1. Só que a gente tem que ter como foco, ao mesmo tempo que eu falo isso que é balela, ao mesmo tempo eu entendo uma preocupação subliminar nessa orientação. É porque muitas pessoas às vezes fazem um curso e já querem sair curando Deus e o mundo, achando que tem capacidade de curar Deus e o mundo, e só aplicar em outras pessoas e acabam esquecendo de se tratar. E esse é o veneno de todo curador espiritual, seja qual método for que você faça parte, tá? O reiki é o que nós estamos falando hoje. Então, nunca esqueçam de que nós, como terapeutas, temos que estar sempre muito curados, tá? Bem, o máximo possível. Totalmente a gente só vai estar quando a gente deixar esse plano. Mas o mínimo desejável, porque não tem como um doente curar outro doente. Então a gente tem que fazer essa autocura todos os dias, tá? Todos os dias. Mas aí também entra aquela questão, eles falam assim, Wallace, mas eu não tenho tempo. Mas é a forma como às vezes você possa ter aprendido. Porque a forma particularmente que eu aprendi, que eu ensino, é a seguinte: você vai colocar a mão apenas na área do seu corpo aonde você precisa. Você não precisa seguir um protocolo de posição de mãos. Você vai a nível de sensibilidade, perceber onde está a toxina, fica ali. E não precisa, por exemplo, estar com uma música ligada, uma luzinha colorida, um incenso aceso. Pode, mas isso não é uma regra. Lembra que eu falei no início? Não ritualize demais. Tá? Muitas vezes eu estou no ônibus, viajando, ou ônibus dentro da cidade mesmo, e estou aplicando reiki. Estou no cinema, estou aplicando reiki. Estou assistindo Netflix, estou aplicando reiki. Então, a mão está parada, você está em desuso. Se você está com a mão sem fazer nenhuma atividade, aplique reiki. Se você é reikiano, aplique reiki. Porque reiki não é um comando mental, a energia não passa pela mente. Tá? Isso tem que ficar claro. Porque às vezes a gente acha que se a gente ficar muito concentrado, a energia vai sair mais forte. Não, ela vai passar naturalmente. Agora, se você vai trabalhar terapeuticamente, aí já é diferente. Tá?
Porque às vezes a pessoa que está começando o trabalho como terapeuta, ela ainda não consegue ter esse foco de fazer várias atividades e ao mesmo tempo perceber a toxina, se ela está dissolvendo ou não, qual o nível dela. Então, apenas nesse sentido que eu oriento que a pessoa fique apenas no tratamento. Agora, se não, você já tem uma sensibilidade aguçadíssima, já consegue fazer multitarefas e ainda continuar com foco no seu tratamento. Então faça. Exemplo, eu estou fazendo um tratamento à distância com uma pessoa que a gente aprende nível 2 e eu posso estar assistindo um filme, tá? Porque você já adquiriu uma certa habilidade de estar ali com a consciência no que a sua mão está sentindo e eu estou assistindo o filme, mas a minha mão ali está ali percebendo ainda. O tratamento vai funcionar, tá? Vamos lá, qualquer pessoa, com qual você... Só acessei os 3 símbolos do nível 2, por isso só aplicava reiki em animais, plantas e em mim mesma. Naturalmente, Fati Mendonça, também eu aprendi no nível 2 os 3 símbolos. Como professor de reiki, eu já antecipo para vocês que teoricamente, já no nível 1, eu, enquanto professor, poderia ensinar um símbolo, o primeiro símbolo que a gente não precisa falar o nome, tá? Mas eu percebo, eu já fiz essa experiência de ensinar o símbolo do poder no nível 1, só que o nível 1 já é muita informação para o aluno. Pelo menos o formato que eu costumo dar curso já é muita informação, né? E às vezes não é todo mundo que já vem com uma bagagem suficiente de informações que permita ela absorver esse conteúdo com suavidade. Então, o nível 1 aqui em Vitória, na Casa do Reiki, a gente faz em 2 dias. Então, são 2 dias intensivos, né? No sábado, toda a parte teórica e no domingo inteiro de prática. Então, assim, já é muita informação. E não é um curso só de teoria, é muita prática, um domingo inteiro de prática. Então, todo mundo vai para a maca, todo mundo aplica, todo mundo recebe. A gente faz bastante técnicas de sensibilização das mãos, dos olhos, de fazer o reiki com sopro, porque tem professores que falam que só pode ensinar isso no mestrado ou no nível 3. Isso não existe, porque a partir do momento que você faz uma oração para uma pessoa, essa oração chega em qualquer parte do mundo, o reiki é a mesma coisa. Você sendo reikiano no nível 1, você também consegue enviar reiki à distância. A questão é, no nível 2, a partir do nível 2, você tem ferramentas específicas para isso. Então, no nível 1, você vai poder enviar, posso, mas vai ser algo mais de intenção do que uma coisa técnica. Mas é possível, tá? Então, a gente tem que simplificar bastante. Então, no nível 2, a gente subentende que a pessoa já praticou bastante, ela já entendeu esse conceito de toxina, já consegue mapear no corpo do receptor essa toxina, já conseguiu entender toda essa teoria sobre o método, já entendeu a prática do método. Então, no nível 2, a gente acessa diretamente os símbolos, porque os símbolos, eles direcionam o tratamento, porque tem símbolo que é o remedinho para a toxina no corpo físico, tem um símbolo que vai ser o remedinho para a toxina no corpo mental, e tem um símbolo que vai permitir o envio do tratamento à distância. Entendeu? A Lili, você dá curso de reiki em São Paulo? Então, Lili, eu estou conversando com uma colega em direct, que a gente está querendo montar uma turma, tá? Então, quem sabe a gente consiga montar uma turma. Eu só preciso de um número mínimo para a gente conseguir um local, tá? Se você tiver alguns amigos que queiram também, aí só manda um direct para mim que a gente combina. Eu estou fechando uma turma agora em Belo Horizonte, para a gente fazer esse estudo, né? Então, Rafaela, já estou até antecipando essa possibilidade que eu estou fechando aí com o pessoal de Belo Horizonte. São Paulo, Bia. Então, junta entre vocês, eu peço que vocês mandem um direct para mim, só para eu saber quem que é de cada lugar, cada estado, que a gente tenta montar um grupinho, tá? É claro que tudo de uma forma acessível, em todos os sentidos, acessível em termos de data, de local, de valores e tudo, tá? A gente vai ver isso tudo direitinho. Rio, Tatá, vamos conversar também, com certeza,
Eu tava até brincando hoje com uma amiga minha, assim, aproveitar que eu sou jovem, que dá para viajar bastante, né? E eu gosto também de viajar bastante, e Reiki, acredito que vocês já perceberam que é algo que eu amo e é algo que eu vivo, o Reiki, né? Mas sempre deixando claro, como diz nas escrituras, a casa do meu pai tem muitas moradas, né? Então, no planeta tem muitas ferramentas. Reiki não é a única, né? Eu falo assim que para mim é uma ferramenta que eu me identifico, né? Porque eu vejo que é simples demais. E por ser simples demais dá certo para mim, porque se for muito complicada para mim não dá certo. Isabela, fiquei interessado em fazer aqui em Vitória. Manda um direct pra mim. Até postei, acho que lá no meu álbum tem lá da próxima turma que vai ter esse final de semana agora, dia 12 e 13, a gente vai ter uma turma de nível 1, tá? Então é algo que eu gosto muito. Eu sinto prazer, bastante prazer em falar, praticar, ensinar e aplicar Reiki, tá? Porque é uma abordagem muito simples, tá? E às vezes, sendo muito sincero com vocês, às vezes você vai passar pelo curso e não vai usar mais. Só que a função dele, a tarefa desse método, ele cumpriu. Porque você vai perceber que só de ter passado, você vai conseguir se reorientar na sua vida. Respostas que você precisava receber, né? Decisões que você precisava tomar, vem muito claramente, porque ele vai te limpar essa toxicidade que está te impedindo de acessar isso, tá? Então ele faz isso naturalmente. Eu só vou pedir vocês, porque já agora vai dar aqui 1 hora de live, aí eu já tenho que encerrar essa transmissão e iniciar outra. Então eu só peço para vocês esperarem um pouquinho, que eu já vou reiniciar a live, tá bom? Vou tentar salvar aqui o vídeo. Espera só um minutinho que eu já volto, só um minutinho.